do chão, Simão. Demais, viu, gente? Beleza? Seja muito bem-vindo. Você não sabe o que é PHN? PHN, meu amigo. PHN, minha amiga. PHN é isso, tá certo? Que bom, que saudade de você aqui, viu? Nós estamos aqui no Rincão do Meu Senhor e olha, quando a gente canta músicas como essa, por exemplo, né? E olha que honra hoje, aqui no programa PHN, o compositor dessa música, meu padre. É forte ele. Rapaz, o compositor dessa música está aqui hoje, tá bom? Você vai conhecer ele, tá bom? Se você não sabe quem é ele, tem muita gente que já sabe, né? Claro, já é conhecido aí na música católica, mas é uma satisfação inenarrável ter esse cara aqui com a gente e cantar canções como essa aqui no Rincão. Nossa, faz a cabeça da gente lembrar de um filme, é um filme que passa na cabeça da gente. Isso porque PHN é isso, tá bom? Então vai lá nas suas mídias sociais e já pode colocar, tá bom? Hashtag PHN é isso, tá bom? É alegria no sangue, é emoção no bico da chuteira, né, meu padre? Boa noite, meu padre, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Isso aí, né, meu padre? A gente brinca aqui nos bastidores, viu, gente? Que geralmente, quando tem gravação do programa PHN, o nosso time tá jogando, né, padre? Isso. Mas a gente entrega pelo bem do evangelho, né, meu padre? Com certeza. Mas é com dor, viu? Não é fácil, não. Deixa eu dar uma boa noite para essa galera maravilhosa aqui da banda. Do meu lado direito aqui, João Abreu, nas guitarras, né? Um garoto prodígio aí do PHN. Ainda aqui do lado direito, nos teclados, o Ney Lacerda, produtor musical, um cara gente boa demais, parceiraço mesmo, né? Muitas coisas boas vindo aí em breve, tá bom? Parcerias aí com Ney Lacerda e um grande abraço pro Totô. Totô também, um grande querido amigo, tá bom? Totô, Deus abençoe, viu, irmão? Vai dar certo, viu? Vamos rezando. Né, Ney? Vamos seguir o barco, isso aí. Do meu lado esquerdo, nas bateras, ele, Bruno Espíndola, produtor musical, bateria. Gente, sabe onde que o Bruno já tocou bateria, meu padre? Ele já foi baterista de uma banda. O senhor sabe, pai? Eu lembro. Sim. Qual banda? Vai, fala aí. Tá, Ele sabe, o senhor sabe de uma, que é a banda Beatrix. Eu lembro Rock and dela. Roll, Beatrix, sim. Dessa que o senhor lembra, né? Da outra ele não me contou, não. Mas... Da outra, ele foi baterista já também da banda Anjos de Resgate. Você sabia disso? Ah, não, isso aí ele já falou. Anjos de Resgate. Ah, você não sabia nada, pai. Você tá me enganando. Você já sabia. Quanto tempo no Anjos de Resgate, Brunão? 3 anos e meio. Isso aí. Cara, gente boa demais, daqui da terra. É nosso, né? O cara nosso. E o compositor dessa música e de muitas outras, olha, eu como compositor, eu posso dizer, sem prepotência, sem achar melhor que ninguém, mas porque a gente trabalha no ramo. É, de fato, um dos melhores compositores da música católica, esse cara aqui, que é o Samuel Ferreira. Meu irmão, bem-vindo. Cara, quantas músicas gravadas, mano? Pela Canção Nova são 57 músicas gravadas, pela Canção Nova, pelo Davi, e ao todo 64 músicas gravadas, parceiro. Meu pai do céu. É uma emoção estar aqui hoje, né? A gente que trabalhou tanto tempo aqui nesse Rincão do Meu Senhor, hoje a gente voltou aqui hoje, está com o Peter, foi um convite carinhoso que ele fez, eu aceitei na hora, e está aqui nessa terra de bênção que é a Canção Nova, nesse Rincão que... Quantas histórias, né, parceiro? Muitas. É uma benção, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos. É isso aí, grande cantor, grande compositor, e assim a gente vai formando esse timaço, tá certo? Do PHN. Aliás, você pode interagir com a gente também, mandar o seu recado, mandar um oi para nós, tá certo? Tá aqui passando no rodapé o endereço do nosso Instagram, tá bom? PHN_oficial, tá aqui passando embaixo para você ver como é que escreve direitinho, tá bom? Já passamos aí dos 70 mil seguidores. Será que esse ano a gente chega à marca dos 100 mil seguidores? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tô colocando meu nome aqui nessa proposta, tá? Chegando aos 100 mil seguidores, tá bom? Neste ano de 2021, vai ter presente
tá bom? Sendo sorteado para todos os seguidores do PHN, tá bom? Vai ter presente especial para você que começar a seguir a gente, tá bom? É só a gente atingir a marca de 100 mil que a gente vai preparar um presente com todo carinho para você, beleza? Bom, vamos falar do entrevistado de hoje. Cara, esse cara, eu estava aqui nos bastidores, conversei com ele um pouquinho. Esse cara, eu posso dizer que eu vi ele nascer. Nascer no sentido, nascer para o carisma Canção Nova. Conheci ele antes de entrar na Canção Nova, um cara ardoroso pela evangelização, certo? Assim, tem uma história maravilhosa, passou por um momento, assim, impressionante, já depois, dentro da comunidade Canção Nova, e teve uma experiência ímpar com o fundador desta obra. Olha a história que esse cara tem com o fundador da Canção Nova, neste ano de 2020/21. Meu amigo, se eu fosse você, ficaria aí para ouvir a história desse cara, que ele é fantástico, tá bom? Vamos lá, então? Vamos preparar um groove aí? Prepara essa mesmo. Prepara um groovezinho aí para a gente receber com todo carinho ele, que veio direto da cidade de São José do Rio Preto, tá certo? Chega pra cá, meu amigo, meu irmão, Rodrigo Carpanelli. Bem-vindo, irmão. Rodrigo Carpanelli, irmão do céu, chegou o dia, hein? Chegou o dia, que maravilha, é uma alegria estar aqui, mano. Peter. Muito bom. Cara, idem, viu? Idem, alegria é recíproca. E já aproveita e já manda um abraço pro pessoal de Rio Preto aí, com certeza uma galera que é apaixonada pela evangelização jovem, tenho certeza que tem um carinho todo especial pelo PHN também. Manda um abraço pra galera toda. Com certeza, São José do Rio Preto, minha terra querida, quero mandar um abraço para todos aqueles que estão aí nos acompanhando, e eu quero falar para vocês, gente, Rio Preto é uma terra boa demais, viu, Peter? Ah, você tá louco, Rio Preto rapaz, é uma com terra boa certeza. demais. O Peter conhece bem lá, né, Peter? Conhece bem lá. Demais. Conhece lá também, Samuca? Com certeza. É bom, mas é longe. É bom, mas é longe. Longe demais daqui de Cachoeira Paulista, mas é uma galera que tem um carinho, assim... Nós temos um carinho especial demais por São José do Rio Preto. Algumas boas vocações vieram de lá, dentre elas, Rodrigo Carpanelli, que, assim, é um cara que eu admiro demais. Eu arrisco dizer hoje, dentro da comunidade, que pela convivência, pelas capacidades que eu vejo no Rodrigo, é um cara muito promissor, tem muito para dar pela evangelização, um cara que tem um bom gosto fino pelas coisas de Deus, sabe ter um bom gosto, tem um olhar artístico das coisas. Hoje a gente trabalha junto também na gravadora Canção Nova, e aí a gente, de repente, se esbarrou em São José do Rio Preto, em algumas vezes, né, algumas oportunidades. Ali o Rodrigo começou a se mostrar diferente dos outros que estavam ali, e aqui na Canção Nova também esse destacar dele continua, né? Ele é um cara que se destaca de fato, e você vai entender por quê, tá bom? Mas não vamos começar com a sua história hoje, não, mano. Vamos voltar um pouco o túnel do tempo Vamos lá, né? Para a gente conhecer melhor, né? Eu já conheço um pouquinho, mas para você que está em casa aí, conhecer um pouquinho melhor a história desse cara que é fantástica, tá bom? Ô, Rodrigo, vamos começar pela sua base familiar. Conta um pouquinho da sua família, sua estrutura familiar. Lá atrás, tá? Não agora. Como é que era o Rodrigo aí, sei lá, Rodrigo jovem, indo, né? Um adolescente, pré-adolescente. Contextualiza ali a sua família pra gente. O interessante, Peter, é assim, que a minha família, ela me deu uma base muito grande, muito grande. Eles me inseriram na igreja, na caminhada cristã, desde muito cedo. Então, eu não consigo me recordar de não estar dentro da igreja. E por muito tempo eu achava até estranho isso, porque depois, quando cheguei na minha juventude, eu ouvia as pessoas pregando, né? E as pessoas, elas tinham uma história para contar, né? De uma transformação de vida, de algo que deixou para trás, para seguir Jesus. E sabe que isso me gerou até processos? Porque eu falava assim, gente, mas eu não tenho história para contar. Mas foi algo que mexeu muito comigo, porque, de fato, a minha família, desde muito novo, eles já me inseriram na caminhada cristã. Minha mãe, desde nova, catequista na igreja, ela desde nova ia nos grupos de oração e dizia a ela que eu dormia dentro do case dos músicos lá, e sempre dentro
da caminhada cristã. Então, eu vejo que Deus, ele, nos seus propósitos, ele já sabia que eu precisava de um núcleo familiar assim, porque talvez eu poderia me perder e ele não conseguiria me trazer de volta. Então, eu acho que foi uma estratégia muito bem pensada de Deus, viu, Peter? Legal, é legal ver isso, né? Já uma inserção na vida, né? Na vida da igreja, na vida com Deus. E eu me recordo em algum outro programa do PHN, inclusive o padre também trouxe essa realidade para nós, né, padre? De às vezes a gente no trabalho de evangelização a gente tratar uma história de distância de Deus, de um cara que está longe, o fundo do poço, parece que vira clichê, né? E quem não tem isso, parece que não tem história para contar, né, padre? Impressionante, né? E até nós falávamos sobre isso, né? De pessoas que durante toda a sua vida buscaram ser certos, né? De viverem honestamente, de viverem em Deus, de viverem na santidade, né? E isso é importante também, não só aquele que teve momentos nas drogas, numa sexualidade depravada, mas de mostrar exemplos de jovens que viveram a sua vida buscando a santidade, dia após dia, né? Isso é importante, tanto um lado quanto o outro, né? Porque senão aquela pessoa que não viveu nada de ruim no mundo vai dizer, não, eu vou viver para depois contar o testemunho. Né? Fica com ciúme de quem viveu, né? E pode se perder nisso, né? Exatamente. É aquela fama que a gente cria do mal passado, né? Eu viro famoso porque o meu passado é ruim. E aí, se eu não tenho um passado ruim, eu não sou famoso. Mas não é bem assim, viu? Não é bem assim. Não leva para esse lado, não, porque não é por aí, tá bom? Bom, Rodrigo, mas mesmo inserido na igreja, alguma coisa na sua adolescência, dentro da igreja, te incomodava? Sim. O que te incomodava, cara? Até então, eu era aquele católico de ir à missa. Acompanhava meus pais, ia à missa aos domingos, né? E eu me lembro que desde muito novo, meados aí dos meus 10, 11 anos de idade, né, eu já cantava na missa, no coralzinho dos coroinhas ali, da catequese e tal. Mas, quando ele estava na missa, era algo que mexia muito comigo, Peter. E o padre também, que conhece um pouquinho da minha história, que era... Eu ficava extremamente incomodado de ficar simplesmente sentado no banco. Gerava esse movimento em mim. Eu olhava as pessoas que estavam ali na liderança, nos grupos de jovem da minha paróquia era uma paróquia muito movimentada. Santuário de Nossa Senhora das Graças, lá em São José do Rio Preto. Era uma paróquia muito movimentada, com muitos grupos, muitas pastorais, e eu olhava aquilo e eu falava assim, aquela inquietação interior que mexia comigo, eu falava, eu preciso sair desse banco, eu preciso fazer alguma coisa. E mal eu sabia que ali, depois de muito tempo constatando, que Deus já estava colocando a semente de algo muito específico que Ele queria para mim. De literalmente sair, né, daquele banco e doar minha vida para Deus de uma forma integral, vindo, depois de um certo tempo, ingressar numa comunidade e viver aí uma vida de evangelização, né? Mas eu via que ali Deus já estava semeando ali, colocando uma sementinha daquilo que a gente ia colher mais para frente, né? Legal. E claro que essa semente, com o tempo, ela foi crescendo, amadurecendo, e você foi percebendo que podia também doar parte daquilo que você sabia, parte daquilo que você é, ali para a igreja, para algum movimento, né, um trabalho pastoral, sei lá. A gente vê, né, de fato, várias pessoas trabalhando dentro da igreja e é saudável essa vontade de contribuir, de ajudar, né? Bom, essa vida certinha, que não, às vezes a pessoa fica com essa sensação de que não tem nada para contar, não tem nenhuma história para contar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o padre, né? Ô padre, existe uma certa discriminação também, porque o cara, beleza, o cara vive certinho, já está na igreja, já está ali dentro e tudo mais. Não estou falando que é o caso do Rodrigo, mas pode acontecer também, padre, de um cara que busca Deus e está buscando, né, viver o evangelho, uma vida certinha, está querendo trabalhar na igreja. Corre o risco desse jovem ser discriminado por outros jovens que não vivem a mesma coisa? É um certo tipo de
é um bullying meio que camuflado, porque não se fala muito desse tipo de bullying, né? O bullying do cara que é o santão. Ah, vai pra lá, santão. Chegou o santão na conversa. Santão, não vamos conversar mais de bobeira, não. Né? É uma certa discriminação isso aí, o padrão? Chega a virar bullying também isso aí? Claro, e hoje em dia nós estamos vendo muito isso, né? Até se fala da cristofobia, né? E tanta perseguição que nós vemos, né? Tem a perseguição à Igreja Católica que a gente vê em vários países, mas nós vivemos numa realidade dessa. E vivemos por quê? Por sermos cristãos. Então, aquele que está vivendo uma vida correta vai ser perseguido, né? Aquele que está vivendo em Cristo vai ser taxado, seja de que adjetivo for, maldoso aí, né? E a gente sabe que, aqui eu lembro, Peter, lá naquele dia que Maria e José levaram Jesus para apresentar no templo, um velhinho chamado Simeão, ele pegou Jesus nos braços e disse: esse menino vai ser sinal de contradição e de soerguimento também para muitos, mas de contradição para muitos, porque ele será a luz dos povos. Né? E a luz, quando ilumina nas trevas, acaba mostrando ali aquilo que não deveria ser mostrado, né? Porque aquele que vive nas trevas não quer que seja descoberto, né, aquilo que ele faz errado. E uma vida de um cristão que vive a santidade, ela vai iluminar e vai incomodar a vida daqueles que vivem errado, né? E a igreja católica e nós como os cristãos, nós vamos ser sinal de contradição e vamos ser taxados e vamos ser perseguidos por estarmos na igreja, por vivermos valores morais, valores cristãos. Cada dia mais nós vemos, né, os valores sendo jogados fora e transformados em contravalores, uma perseguição religiosa, né? E vai haver isso, vai haver, como você mesmo falou, um bullying religioso, né? E uma perseguição mesmo, porque nós somos luz, somos luz do mundo também. A luz do Cristo ilumina em nós. E onde estivermos, as trevas vão estar incomodadas, né? Aqueles que vivem nas trevas vão se incomodar, né? É interessante isso, né? A gente perceber isso. Pode falar, Rodrigo. O interessante, o padre foi falando, eu fui me recordando de situações, né? Eu cheguei à fase da faculdade, né? E na faculdade eu percebi que era o momento onde mais se chamava atenção, padre, essa diferença, né? E muitas das vezes a gente era taxado, né? O santão e tudo mais, mas era interessante que quando aqueles que taxavam passavam por situações difíceis, quem eles procuravam? Santão. Aquele que poderia dar uma palavra, aquele que poderia ser uma instrução, talvez, ou aquele até mesmo para dar uma ajuda, né? Então, essa realidade é complicada. Eu acho que nos dias de hoje ainda mais, porque hoje a gente vê as universidades, tanta contrariedade, tantas questões que são levantadas, tantas filosofias, ideologias, que eu penso que hoje o negócio está bem mais complicado, né? E está aí a oportunidade, né, da gente utilizar até mesmo dos nossos meios de comunicação, da nossa evangelização, até mesmo para preparar as pessoas que elas não desistam. Não desista, porque uma coisa que eu constatei na minha vida, e foi através da direção espiritual de um sacerdote, Padre Leandro, lá de São José do Rio Preto, quero mandar um abraço para ele, porque uma vez ele disse para mim, num atendimento espiritual, eu falei para ele: padre, eu sinto que eu não tenho história para contar. Eu vejo, eu já estava na caminhada, grupo de jovens, a gente partilhando para jovens, aquela coisa toda, e eu sempre percebia que os testemunhos de uma transformação de vida concreta gerava comoção, gerava um movimento nas pessoas, até mesmo uma identificação com aquela história. Se ela mudou, também posso mudar, mas e o Rodrigo? O Rodrigo não tem uma história para contar. E esse padre, ele veio com uma palavra de ciência tão profunda, que ele disse para mim assim: Rodrigo, você pode não ter uma história de antes e depois, mas você tem uma história de permanência. E é muito mais difícil permanecer, porque a transformação de vida, Deus ajuda, Ele vai lá, vai contar com o teu esforço, a graça de Deus vai acontecer, mas a permanência exige força, exige decisão, e está aí o seu testemunho. Testemunha a força que você faz para permanecer. É isso aí, cara. Mudou minha visão. Maravilha. E por isso a gente fala do PHN, sabe? Porque a luta contra o pecado e busca de santidade não é um teste de força,
Você não luta, né, com as próprias forças, o seu próprio punho e tal. Nós contamos, na verdade, com a graça de Deus, né? Então não é uma luta de força, mas é uma luta, é uma prova de resistência. Por isso, por hoje não, por hoje não, por hoje eu não peco, por hoje eu não vou mais pecar, por hoje eu vou ser santo, né? Como esses dias atrás o Padre Jonas falou para nós aqui, tanto do PHN, por hoje não, mas ele também falou, por hoje eu vou ser santo. Bom, Rodrigo já estava com aquela semente ali, Deus chamando para ele a algo mais, para sair do comum dos homens, né? Um cara que, teoricamente, até aquele ponto, não tinha história para contar. Você vai ver a continuação dessa história, vai ver se não é uma história. E, em 2004, o Rodrigo teve uma experiência com o PHN. Mas essa história a gente vai contar depois do intervalo, beleza? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Marco a vela? Tá na agulha aí? Simbora, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, banda! Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, que deixa Deus ser Deus e melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Vá com a vela solto pelo mar. Onde o vento do Senhor levar. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei então. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.
força me basta, teu amor me sustenta. E minha gente, como é bom música boa, né, meu padre? Boa pra rezar, viu? Ó, nós vamos marcar um dia de PHN aqui só pra gente rezar. Ah, vamos rezar de 1h30 rezando, tá bom? Combinado? Beleza? Manda aí, então, hashtag orar no PHN, tá bom? Se você compra essa ideia, hashtag orar no PHN. A Sidna já deve estar descabelando. Não faz isso comigo. Brincadeira, viu, Sidna? Mas, ó, gente, é bom demais, né? É bom rezar, é bom ser de Deus, é bom buscar a santidade, tá certo? E é muito bom, deixa eu aqui fazer um agradecimento a todos os sócios evangelizadores. Olha, se a gente pode rezar em TV aberta, se a gente pode transmitir as missas aqui da Canção Nova, são várias, acampamentos online, né? Aliás, o acampamento que é tipo live, né? Sem presença de público, se a gente continua evangelizando, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, é porque você mantém essa obra de evangelização no ar. Não tem propaganda comercial, não tem parceiros, né, investidores, não tem. O único investidor da Canção Nova são as pessoas comuns que experimentaram Deus na sua vida, tá bom? Então não tem preço isso que você faz, não só por nós da Canção Nova, mas por todos aqueles que recebem o Evangelho porque você contribui com a Canção Nova. Então, Deus abençoe você, viu? Deus e Paz. Bom, estou conversando aqui com meu irmão de comunidade, Rodrigo Carpanelli, direto da cidade de São José do Rio Preto, né? Hoje na comunidade Canção Nova, missionário. Quanto tempo de casa agora, Rodrigo? Estou no meu 6º ano de comunidade. Sexto ano de comunidade. Que legal, cara. Sua idade? Estou com 34 anos. Um jovem de 34 anos, 6 anos de entrega total a Deus, né? Que coisa maravilhosa, viu? Isso aí a gente tem que divulgar, viu? Tem que divulgar cada vez mais. Falar desses jovens. Infelizmente, uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta inteira que cresce, né, padre? Por isso que a gente tem que divulgar coisas boas, pessoas boas espalhadas por esse mundo, porque tem, viu? Tem, tá bom? Não vamos ser pessimistas, não. Tem gente boa assim no mundo, e o Rodrigo, eu posso dizer para você que é uma dessas pessoas, porque ele é gente boa demais. Vamos continuar, então, Rodrigo, na nossa conversa aqui. No primeiro bloco, em 2004, você teve uma experiência no Encontro PHN. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí. Foi interessante que em 2004 ainda não tinha o centro de evangelização, né? Então o PHN era aqui. Quando o Samuel trouxe quantas experiências a gente viveu aqui nesse palco do Rincão, né? Eu posso dizer que a minha primeira experiência foi lá, ó, no meio da muvuca ali, no meio do povo, num PHN. E quando o próprio Samuel dizia quantas experiências vemos aqui nesse palco, na hora eu me lembrei, nossa, eu vivi uma experiência aqui no Rincão do meu Senhor que marcou a minha vida, né? E rapidamente contando um pouquinho, foi no PHN, foi a primeira vez que eu vim aqui em Cachoeira Paulista, né? E o interessante, Peter, que eu não conhecia a Canção Nova por Cachoeira Paulista, pela TV, pela rádio ou pela internet, eu não conhecia a Canção Nova assim. Eu não sabia nem quem era Padre Jonas, não sabia. Mas eu conheci a Canção Nova pela Casa de Missão de São José do Rio Preto. Foram os missionários que chegaram lá naquele tempo que me apresentaram o carisma. Por isso eu tenho uma gratidão tremenda, porque foi eles que foram voz desse carisma para mim. E eu posso lembrar o rostinho de cada um deles aqui, que passa pela minha cabeça. Graças a Deus, muitos deles estão ainda na comunidade. E no ano de 2004, eu vim para o PHN, a galera toda, todos jovens, ficamos de barraca, choveu, que foi uma beleza, barraca alagou, molhou roupa, a gente pendurando as roupas nas árvores para ver se secava, aquela coisa de doido, mas era festa, tô no PHN, isso aqui lotado, abarrotado de gente. E um fato interessante que no sábado do PHN, do ano de 2004, eu me perdi da minha galera, e eu andando por essa chácara, não tinha Santuário do Pai das Misericórdias, não tinha centro de evangelização, mas eu andando por esse lugar, eu me recordo claramente de eu falando, pensando alto comigo mesmo, deve ser maravilhoso morar nesse lugar, deve ser lindo. Eu olhava as montanhas, e eu nem sabia ao certo o que era a Canção Nova, tinha recém chegado à comunidade em São José do Rio Preto. E aí,
teve o sábado, show do Dunga, luau com Braizós, ficamos até madrugada no luau, aquela coisa toda. E aí, no domingo, logo de manhãzinha, já acordava às 7 horas da manhã, já para não perder nada da programação. Chegou no domingo, aquela pregação que todos nós sabemos, do giro da camiseta. Naquela hora, Dunga pregando nesse palco aqui, ó. Nesse palco aqui, e eu me lembro, eu estava sentado bem no meinho ali, ó. Bem no meinho, sentado no chão, porque estava abarrotado esse lugar, tiraram as cadeiras, Peter. O povo ficou tudo amontoado, não cabia cadeira nesse lugar. E eu sentado bem ali, Dunga pregando, eu só vi um momento que saiu daquele canto ali, um senhorzinho de cabeça branca, andando com os passinhos curtinhos assim, chegou, pegou o microfone da mão do Dunga e começou a ministrar uma oração. E interessante que depois que eu ingressei para a Canção Nova, eu achei essa pregação no nosso sistema de arquivos, que é o MAN, achei essa pregação e um dia eu tive a oportunidade de mostrar para o padre. Padre, eu sou fruto dessa palavra que o senhor profetizou no PHN de 2004. E ele disse exatamente assim, Padre Jonas Abib, não sabia nem quem que era. Ele falou assim, muitos jovens aqui estão sendo chamados, alguns para o sacerdócio, outros para uma vida religiosa, freiras, consagrados, mas alguns para um chamado específico. E alguns para um chamado mais específico ainda, que é vir morar nesse lugar. E você até se falou que seria muito bom morar aqui nesse lugar. Nisso eu já comecei a chorar, meu Deus, ele está falando de mim, eu cutucava a pessoa do meu lado, eu falei isso ontem, que era muito bom morar nesse lugar, aquela coisa toda, ele está falando de mim. E naquele ano, quando eu voltei para São José do Rio Preto, eu tinha 16 anos de idade na época, procurei a formadora da Frente de Missão, que é a Jamile, esposa do Renilson, que foram os que me apresentaram o Carisma Canção Nova naquela época, e aí procurei, e ela falou assim, se aproxima da missão, eu ainda era menor de idade, se aproxima da missão, ano que vem já dá para você iniciar o caminho. E aí, naquele momento, eu comecei a dar os primeiros passos para a descoberta daquilo que era um específico que Deus já estava plantando no meu coração desde os 8 anos de idade, quando eu ficava incomodado de sentar no banco da igreja e falar que o meu lugar não era sentado no banco, não. Que eu tinha que sair daquele banco lá, que sentado no banco não era lugar para mim. Aí eu já fui começando a entender que Deus tinha um propósito nisso tudo. Um propósito que permaneceu com os anos. E aí eu posso fazer um parênteses, porque eu conheci o Rodrigo na missão de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto foi uma das primeiras missões que eu comecei a ir, ainda na época da Banda Conexa. Foi uma das primeiras missões que eu comecei a ir constantemente. Teve uma época que eu ia para São José do Rio Preto em retiros fechados para jovem. Eu ia nessa cidade de São José do Rio Preto praticamente umas 4 ou 5 vezes no ano. Né? Imagina, num lugar só, numa cidade só, 4 ou 5 vezes. E é longe, como o Samuel falou lá no primeiro bloco. É maravilhoso, a cidade maravilhosa, mas é longe. Então, muita coisa eu aprendi ali. Muita coisa do meu ministério, do meu chamado, os retiros que falaram tanto ao meu coração naquela cidade. Eu tive experiências gigantescas no meu ministério, ali em São José do Rio Preto. E ali eu vi o Rodrigo. O Rodrigo participando dos retiros. No outro ano eu via o Rodrigo trabalhando na cozinha. Depois, no outro ano, eu vi o Rodrigo sendo monitor, acompanhando a gurizada, fazendo os momentos ali, as dinâmicas. Depois, no outro ano, o Rodrigo já estava como chefe dos monitores. No outro ano, o Rodrigo pregando no encontro. E no outro ano eu já não podia ir, né? Ou sei lá, algumas coisas, alguns encontros eu não podia ir, ou outros missionários não podiam ir. Gente da Canção Nova, talvez também pelos trabalhos lá, não conseguiam pregar. Quem pregava? Um menino chamado Rodrigo, pregando, inclusive, no lugar dos missionários da Canção Nova. E rendia, viu? Rendia. E aí, esse chamado perdurou, o Rodrigo foi fiel e acabou entrando na comunidade de Canção Nova. E por isso que eu digo, é um cara muito promissor, porque, com o tempo, além dele não desistir da caminhada, ele cresceu. Certo? Cresceu. Uma pessoa que é promissora, ela não desiste e ela cresce.
Tá bom? Se você está numa função, você vê que não desenvolve, você não cresce, você não aprende, o negócio parece que não anda, talvez não seja aí o seu lugar, tá bom? Porque o lugar que Deus tem para nós, a gente, cresce. Se não cresce, tem alguma coisa errada, tá bom? Então, o Rodrigo foi crescendo, e isso é bíblico, né? Em estatura, sabedoria e graça. O Rodrigo foi crescendo, e aí ingressou na comunidade Canção Nova no ano de 2016. 2016, o Rodrigo entra para a comunidade Canção Nova. E aí, vamos fazer um pulo na história. Já dentro da comunidade Canção Nova, o menino que achava que não tinha muita história para contar, viveu uma história que, assim, com certeza vai ficar marcado na sua vida, o resto da vida. E, Rodrigo, eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir essa história, sabe? Porque parece que quando a gente é de Deus, nada de mal pode acontecer com a gente. E às vezes acontece, né? E não é por isso que a nossa fé pode ser abalada ou deixada de lado, né? Então essa história vale a pena, assim, muitas pessoas contarem. Eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que é a primeira vez que você conta essa história nos meios de comunicação. Então, conta, cara, o que aconteceu? Já você, dentro da comunidade Canção Nova, aconteceu algo na sua família. Conta aí pra gente. Sim. Como o Peter disse, é a primeira vez que eu estou entrando nesse assunto, né? Então é algo que a gente ainda mexe muito, né? Mas no ano de 2020, no mês de abril de 2020, meu pai veio a falecer de câncer, né? E foi algo assim muito forte, porque foi algo muito repentino, né? Logo quando começou o ano, né? Mês de fevereiro, meu pai começou a trazer algumas dores e ele achava que era um mau jeito na coluna, alguma coisa assim do tipo. E quando, naquela ocasião, ele começou a procurar os primeiros médicos, para ele era um mau jeito e tudo mais, mas o meu coração, ele já trazia algo, Peter. Ele já trazia algo, e eu falo, Deus, ele nunca desampara aquele que deposita nele a confiança. Porque eu tinha muito medo, cara. Eu tinha muito medo de perder meu pai, cara. E no fundo do meu coração, parece que eu sentia que ele ia embora. Era um negócio doído, cara. Meu pai só reclamava de uma dor nas costas. Mas aquilo era tão forte, cara, que eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo com meu pai? E eu a quilômetros de distância. Rio Preto é longe. E a gente só se falava por telefone, né? E aí essas dores, elas foram aumentando, né? E toda vez que a gente se falava por chamada de vídeo e tudo mais, aquilo parecia que ele estava bem. Ele não queria mostrar para mim que ele estava mal, né? Porque meu pai, no começo da minha vocação, ele foi bem contra. Meu pai, como um homem criado, meu pai é espanholão, criado à moda antiga. Homem tem que trabalhar. Homem tem que ganhar dinheiro. Homem vai viver de doação dos outros? Não, você não é meu filho, não. Meu filho não nasceu para viver das custas dos outros, não. Você tem que trabalhar. Então, foi pesado para ele, né? Mas no decorrer do tempo que eu fui ingressando na comunidade, Deus, ele foi quebrando e convencendo o coração do meu pai que existia algo que era a vontade de Deus diante da minha vida. E o interessante, quando o próprio Padre Jonas diz isso para a gente várias vezes, que quando nós saímos de casa, o próprio Cristo assume o nosso lugar lá dentro. E eu pude ver a vida do meu pai ser transformada. Meu pai que era de caminhada, mas era muito turrão. Eu pude ver... Meu pai era aquele assim, vai cumprimentar assim, ó, não chega perto não, durão. Mas quando ele entrou nessa fragilidade de saúde no ano de 2020... ele já estava muito diferente. Ele já amava a minha vocação. Ele vibrava com a minha vocação. Ele sentia orgulho. Aqueles assim, de quando ele via a gente cantando na missa no santuário, missa transmitida, ele tirava foto da televisão. Mandava para todo mundo a foto. Que, meu filho está cantando na Canção Nova, a gente animando o acampamento. Ele tirava foto da televisão para mostrar que o filho dele estava cantando na Canção Nova. E aí eu falei, nossa, meu pai tá vibrando, sabe? Como o filho fez o gol. E aí eu fui percebendo que foi passando o mês de fevereiro,
Entrou o mês de março. No dia do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 14 de março. Eu liguei pro meu pai, né? Ele estava muito debilitado, mas ele não queria me mostrar que ele estava. Era meu aniversário, aquela coisa. E aí ele segurou as pontas, mas eu percebi que alguma coisa diferente tinha ali. Ok. Quando foi no dia 19 de março, no dia 19 de março eu peguei e ali eu peguei e vivi uma experiência muito forte, porque eu acordei de manhã e eu senti uma intuição muito forte no meu coração. Rodrigo, você precisa ir para Rio Preto. E já tinha estourado a pandemia. Ninguém podia mais sair, as companhias de ônibus não estavam trabalhando mais, aquela coisa toda. E na ocasião, eu falei ali com o Padre Roger, e eles arrumaram um jeito e um carro para me levar para Rio Preto, porque eu senti que eu precisava ir para Rio Preto. Os irmãos de casa me levaram. Quando eu cheguei em Rio Preto, a hora que eu cheguei em casa, meu pai estava deitado no sofá, e a hora que eu deparei com aquela situação, quando eu vi ele estava muito debilitado. Muito debilitado. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com meu pai? É só uma dor nas costas, o que está acontecendo? Por que ele está desse jeito? E a gente não tinha diagnóstico de nada ainda. E aí, os meninos foram embora, me deixaram em casa, e ali eu entendi que ia começar um tempo forte na minha vida. Naquele dia, eu fui me recordando, foi passando um filme na minha cabeça de tudo que Deus já tinha me falado. E Deus, eu me lembro muito bem que no ano de 2016, quando eu ingressei na comunidade, tem uma canção muito antiga que ela embalou aquele dia que eu saí de casa. Que ela dizia, me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. E eu nunca entendi por que essa canção me acompanhava tanto. E depois eu fui entender que a minha vocação ela era uma vocação de brasa no peito e flecha na alma, porque ela doía. E aí, Peter, quando eu cheguei em casa, meu pai ele já estava com uma suspeita de câncer, ele não tinha me falado, porque tinha aparecido um tumor na coluna. E aí ele estava na fase de exame, só que ele já estava completamente debilitado. Ele não andava, tinha que arrastá-lo, tinha que dar banho nele, tinha que lavar. E minha mãe estava fazendo isso sozinha com ele. E aí eu falei assim, meu Deus, agora é a gente aqui. Não tenho data para voltar para a comunidade. Meados de março, o tempo foi passando. Já para chegar já nos finalmente, quando foi no dia 3 de abril, no dia 3 de abril, nós estivemos no médico, o médico foi analisar os exames que ele havia feito, que a gente ainda não tinha o diagnóstico. E naquela hora, o médico abriu o diagnóstico, ele começou a olhar, e ele só falou assim, essas palavras ecoam na minha cabeça até hoje. Ele falou assim, seu pai está com câncer no pulmão, esse câncer ele enraizou e ele está com uma metástase óssea pelo corpo todo. As dores que ele sente é da metástase, que só é uma raiz do câncer que está no pulmão. Esse câncer no pulmão não tem cura. E aquilo radiava no meu ouvido assim, meu pai está com câncer e não tem cura, meu pai está com câncer e não tem cura. E aí, ali eu falei, meu Deus, e agora? E agora? E aí, meu pai, foi um golpe para ele escutar aquilo, sabe? Eu vi que toda a força emocional dele se esvaiu. Ele não tinha mais... Ele se entregou, literalmente. No dia 3 de abril, ele recebeu essa notícia. E dias antes dele receber essa notícia, uma certa vez eu mandei uma mensagem para o padre José Augusto. E eu falei para o padre José Augusto, padre, eu sinto que eu preciso preparar o meu pai para a morte. Eu não sei o que ele tem, a gente não tinha o diagnóstico. O senhor me ajuda? Falei para o padre José Augusto. E aí, naquela ocasião, o padre falou assim, não, você não tem que prepará-lo para a morte. Você tem que prepará-lo para a vida.
E eu não entendia o que o padre estava me dizendo. A vida para mim era cura. Só que o padre estava me dizendo de vida eterna. E eu não entendi. E depois o padre José Augusto veio trazer para mim qual era a vida que ele estava dizendo. E aí eu comecei a fazer um movimento com o meu pai de dar sentido para as dores que ele sentia, porque ele sentia dores que nem a morfina dava conta. Pai, vamos oferecer essas dores, a gente está num tempo de quaresma, é um tempo de oferta, é um tempo de oferecer sacrifício, vamos oferecer. A sua dor ofertada, ela pode tirar uma alma do purgatório, ela pode salvar alguém, vamos oferecer pela igreja, pelo Papa. Comecei a fazer esse movimento de ajudá-lo, espiritualmente, porque eu sabia que fisicamente a gente não podia fazer mais nada. E meu pai, muitas das vezes na hora das crises de dor, eu vi ele muitas vezes xingando, espanholão, né? Explosivo, ele xingava na hora da dor. E depois desse caminho, eu comecei a perceber que o meu pai, ele, no momento de dor, na hora que ele sentia dor, ele só repetia 2 orações. Ele falava, agora e na hora da nossa morte, amém. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ele ficava repetindo isso. E aí ele repetia uma oração que eu falava assim, gente, mas essa oração ela me é familiar. De onde ele tirou essa oração? Depois eu fui entender, ele repetia assim, perdoa os meus pecados e me conduz à vida eterna. Ele repetia isso. Eu falei assim, meu Deus, que oração que é essa que meu pai está fazendo? E depois eu fui me lembrar, gente, essa oração é a oração que o sacerdote faz na hora da absolvição da missa. Pai, perdoa-lhes os pecados e lhes conduz à vida eterna. E nós respondemos amém. Meu pai fazia essas orações, clamava a Nossa Senhora e pedia o perdão. Eu falei assim, meu Deus, meu pai está caminhando um caminho de purificação. E Deus ia colocando no meu coração isso. Até que aí ele já tinha o diagnóstico do câncer. Numa sexta-feira, ele conseguiu se confessar. Ele se confessou. O padre absolveu ele, deu a comunhão para ele, deu a unção dos enfermos, isso na sexta. Aí veio o sábado, domingo de Ramos, segunda-feira da Semana Santa, na terça-feira da Semana Santa, meu pai faleceu. De quando você chegou em São José do Rio Preto até o seu pai falecer, Rodrigo, quanto tempo você ficou com ele? 15 dias. Foram 15 dias. 15 você dias. o acompanhando, o diagnóstico. Rodrigo, para encerrar, a gente já está no finalzinho do bloco. Quando nós estamos no segmento de Cristo, quando nós estamos seguindo a Deus, a gente não segue a Deus para não ter problemas, sabe? Na verdade, a gente segue a Deus para superar os problemas. E quando os problemas aparecem, a gente não abandona a fé, ao contrário, a gente abraça a fé, mesmo quando dói. Talvez você já passou por isso. Se irritou com Deus por causa da morte daquele ente querido, daquela pessoa que você amou, rezou por ela e mesmo assim ela faleceu. Será que não está na hora de você se reconciliar com Deus? Porque no momento que a gente mais precisa é aí que a gente abraça a fé. A fé, ela não está determinada por coisas que nós vivemos ou não vivemos. A fé, ela está determinada pela nossa adesão ao Senhor, porque estamos ligados ao Senhor por uma questão existencial. Sem Deus a gente não existe. E não é porque é por coisas materiais. E aí eu tenho uma última pergunta para fazer, só para as pessoas que estão em casa também, Rodrigo, perceber que você é sim uma pessoa diferente, sempre foi. Um jovem que decidiu dizer não ao pecado desde muito tempo, até mesmo antes de conhecer o PHN, buscar a santidade, buscar a Deus. Mas é um ser humano, jovem. Em poucas palavras, Rodrigo, isso que aconteceu. Vale a pena você ter vivido tudo o que você viveu com Deus? Em algum momento você se decepcionou com Deus? Uma breve explanação, porque a gente inclusive já estourou o tempo. Sim, no primeiro momento eu me decepcionei muito com Deus. Mas foi muito rápida essa decepção. Deus não me deixou ficar na decepção. Porque
na hora eu falei assim, meu Deus, mas eu rezo para tanta gente. Eu já vi tanta gente ser curada, e quando eu rezei pelo meu pai, o Senhor não curou ele. Eu já rezei para tanta gente foi curada, porque quando eu rezo para o meu pai, o Senhor não curou. E aí, Deus falou para mim, eu não curei o seu pai para essa vida, eu curei o seu pai para a vida eterna. Luta pela vida eterna, que um dia você vai encontrar com ele lá. E aí eu falei, como é bom ter fé. Como é bom ter fé. A gente vai para o intervalo dizendo isso. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero como eu quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se enturva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Mas para caminhar na vida contigo, homenagem, irmão, pra você. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Canta aí, Rodrigão. Te amarei, meu irmão. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Um novo talento da música católica, beleza? Que música linda mesmo, né, cara? Se a gente vai no túnel do tempo aí, tantas pérolas que a gente canta, né? O Rodrigo estava falando dessa canção. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É isso mesmo, né? A gente luta, né? Entrega a Deus é luta, mas vale a pena. Vale a pena porque o destino é a eternidade, é o céu, né? Rodrigo, muita, assim, mexe com a gente, né? Uma experiência dessa. Perder o pai, perder a mãe, né? No seu caso, perder o pai. De fato, é algo que mexe com a gente. Perder alguém que a gente ama mexe demais com a gente. E deixa eu perguntar para o padre ali, me acompanha aí, gente, vamos lá? Me acompanha aí, vem comigo aqui. Deixa eu perguntar para o padre aqui, perder alguém, padre, a morte, né? Essa realidade da morte,
Fala um pouquinho para a gente desse momento, porque inevitável, ou a gente vai, né? Ou, né? O normal da vida é a gente perde os pais, depois a gente vai embora, e os nossos filhos perdem a gente, e tudo mais. Esse é o natural da vida. Às vezes pode acontecer o contrário, o pai perdeu o filho, que é dolorosíssimo, né? Que o diácono Nelsinho chama numa das suas canções, que é a tal da dor sem nome, né? Porque o filho que perde o pai e a mãe é um órfão. Agora o pai que perde o filho não tem nem nome essa dor, né? Então, explica para a gente essa realidade, padre. Tangenciar essa revolta com Deus e como superar isso diante da morte. Então, a morte, nós falamos muito da morte, né? Principalmente no cristianismo, fala-se muito da morte. Só que, no momento, ninguém está preparado para ela, né? Por mais que nós falamos, às vezes, eu como padre falo em pregações, você também em pregações, em músicas, mas chega um momento, no momento mesmo, todos vão passar por situações parecidas, né? O Rodrigo falou de uma situação ali, às vezes daquela revolta, né? E aí vai de pessoa para pessoa, né? Mas tem fases ali no momento do luto, de perder um ente querido, que todos passam. Tem as fases do luto. Às vezes uns passam por umas, outros não. Uns passam, às vezes, pouca coisa ali, outros de uma forma grandiosa, e às vezes ficam em certas fases, e aí é o perigo, que aí é preciso uma cura interior para ajudar, né? A primeira fase ali, quando perde um ente querido, é ali a fase da negação, né? É como se fosse um sistema de defesa do nosso corpo, assim, da nossa mente psíquica, né? Que você perder um ente querido, ali já diz, não, é mentira. Isso não aconteceu, né? E isso, muitas pessoas param por aí, porque assim, nega aquilo, começa a negar, não, isso não aconteceu, isso não poderia ter acontecido, e nega até os sentimentos. Guarda aquele sentimento que, naquele momento, deveria chorar, deixar o sentimento aflorar mesmo ali, que é importante isso no momento do luto, né? E muitas pessoas ficam ali e começam a viver a vida normal, não chora, vai vivendo a vida normal, e negando aquilo, negando o sentimento, não expondo o sentimento, e isso é preciso uma cura interior para se a pessoa permanecer nesse estado, né? Depois vem aquele estado que o Rodrigo falou. O Rodrigo falou de uma pequena revolta, mas tem muitas pessoas que às vezes se revoltam e começam a querer achar culpados, e o porquê morreu, por que aconteceu isso, e se revolta com Deus, ou se revolta com alguém, e aquilo... isso é normal, né? É normal querer achar o porquê aconteceu aquilo. Tem outra fase depois disso, né, que é de achar que a morte poderia ter sido evitada. E aí é onde entra, sabe o quê? O remorso. Sabe, quando a pessoa pensou, se eu pudesse, tinha vivido mais com meus pais. Como o Rodrigo teve a oportunidade de ter 15 dias, Rodrigo, ali, mais próximo do pai antes da morte. Às vezes, a pessoa começa a perceber, se eu tivesse feito isso, poderia ter salvado a vida do meu pai. E vai remoendo nesses sentimentos e pode parar ali, às vezes, a se culpar. Aí depois, Peter, vem aquele momento que é o mais difícil, que é o momento da tristeza, né? Que é quando se dá conta que, assim, perdi. Porque ali no momento tem muitas pessoas ao redor, você está um pouco revoltado, chorando, mas quando se depara sozinho em casa e falta o esposo, falta o filho, ali se dá conta, cai na real, aí vem aquela tristeza enorme. E aí é um perigo aí nesse momento da pessoa se fixar nesse momento e entrar numa depressão. Claro que aí o momento depois é a aceitação, né? Que aí, dependendo de cada pessoa, algumas pessoas são rápido, outras não. Mas algo que é necessário para viver todo esse momento são pessoas ao redor, pessoas familiares, né? Amigos verdadeiros, familiares que estão ali para ajudar. Nós cantamos no início a música que fala do céu. Ter essa certeza da eternidade é importante nesse momento. Por isso, quem é cristão é mais fácil. Não vou dizer que é fácil total, não, que nós vamos viver fases do luto. Mas é mais fácil quando se tem a certeza do céu, quando se está na caminhada, né? E é importante pessoas ao redor para ajudar. Uma cura interior também vai ser necessário, mas a pessoa precisa viver muitas dessas coisas que eu fui falando.
A tristeza é normal, chorar é normal, extravasar o sentimento é normal. O que não pode é ficar naquilo durante anos e anos. Uma hora vai ter que cair na realidade e dizer, eu preciso continuar vivendo, né? Nunca é fácil, né, padre? De fato perder alguém, ainda mais perder alguém que a gente ama, né? Mas depois vale a pena você... lá no Canção Nova Play, tem o programa, esse programa PHN, guarda aí o dia que esse programa está indo no ar, e você pode ir lá no YouTube, no Canção Nova Play, e tem esse programa de novo. Vai lá e volta. Volta essa parte que o padre falou agora, sobre as fases do luto. Pode ajudar você também a recomeçar, tá bom? É porque a pessoa pode estar vivendo numa dessas, justamente, né? E o que não pode é parar nessas fases. Isso mesmo. Porque aí... Maravilhoso, maravilhoso, padre. Maravilhoso mesmo. Eu me recordo agora aqui uma mãe que pediu por uma filha que estava com leucemia, né? Pediu oração. Eu cheguei aí na casa dessa mãe, rezei pela filha que já estava em estado praticamente vegetativo. A menina veio a falecer. E eu me recordo que, por telefone, quando a filha morreu, a mãe me ligou e falou bem assim, filho, Peter, o que você tem para dizer para mim? Imagina, uma menina de 9 anos de idade, né? Faleceu por conta de leucemia. E Deus inspirou no meu coração na época de dizer assim para aquela mãe, sabe o que te separa da sua filha agora? Um restinho de tempo que você tem de vida. Busca a vida eterna. Nas suas atitudes hoje, busca a vida eterna, que é isso. Exatamente isso. A gente vai se encontrar no céu, né? Essa é a nossa esperança. Por isso, buscar a santidade. Levar as pessoas à santidade, os nossos, levar à santidade, para a gente se reencontrar depois dessa passagem da vida terrena para a vida eterna. Tá bom? A gente vai se reencontrar. Nutrir essa esperança dentro de nós. Bom, Rodrigo, perdeu o pai, uma situação, né, desafiadora, mas assim... Eu convivo com você, vejo assim a sua alegria de viver, o seu ânimo pela evangelização. E algo aconteceu depois que você perdeu o seu pai. E foi com o Padre Jonas, cara. É como se, né, a vida, as coisas da vida, né, esse mundo passageiro, o seu pai passou por esse mundo passageiro, e Deus pegou e te deu uma experiência com esse pai fundador, o pai para nós aqui, o Padre Jonas. Conta um pouquinho dessa experiência, cara, desse contato que você teve, que não foi um contato comum. Quanto tempo você passou vivendo com o Padre Jonas e o que você tira desse tempo como lição? Assim que eu retornei de casa, né, da casa do meu pai, eu fiquei lá, passou os 15 dias, meu pai faleceu, eu fiquei um tempo para cuidar da minha mãe e tudo mais. E quando voltei para a comunidade, a pandemia já estava avassaladora, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para a casa do Padre Jonas. Eu fiquei 6 meses e 23 dias lá, né? Ficamos lá para até mesmo evitar a circulação de pessoas, que são as pessoas que tomam conta dele ali, que estão ali com ele. E graças a Deus, o padre está muito bem protegido, bem cuidado, para que ele não venha a pegar essa coronavírus, né? E foi muito forte, porque é nessa hora que eu vejo assim o quanto Deus ele não nos engana, Peter. Deus ele não nos engana, cara. Porque lá atrás, lá em 2004, quando eu vim no PHN, quando eu tive o primeiro despertar do meu chamado, a palavra que me chamou foi: esse lugar deve ser muito bom para se morar. Deve ser muito feliz quem mora aqui. E quando eu tive uma outra experiência com o Padre Jonas também trouxe essa palavra que eu seria muito feliz aqui. E Deus ele não nos engana. Mesmo nessa fase de dor, porque nessa hora eu falei assim, meu Deus, minha mãe está sozinha em casa agora. Como que meu irmão é casado? Minha mãe está sozinha em casa. E agora? E aí, o primeiro dia dos pais, sem o meu pai, eu passei na presença do Padre Jonas, do meu pai espiritual, do meu pai fundador. E o Padre Jonas, exercendo essa função de pai espiritual, e o Eto, porque eu também estava na casa dele, o Eto também mora junto com o Padre Jonas, e o Eto fazendo essa presença paterna de um pai também ali que cuida,
E ali eu vi que, de fato, Deus ele não mentiu para mim. Quanto tempo você passou vivendo na casa do Padre Jonas? Porque você ficou lá. Vocês ficaram em quarentena juntos, né? Para o Padre Jonas ficar protegido. Quanto tempo você ficou dentro da casa do Padre Jonas, dormindo e acordando com esse santo homem? Quanto tempo, cara? Exatamente 6 meses e 23 dias. 6 meses e 23 dias. 23 dias. Cara, essa experiência não adianta, viu? Já tem a inspiração, já conversei com o Rodrigo, existe uma inspiração no coração dele escrever um livro sobre esse momento, para você ter uma ideia de quanta experiência ele não deve ter vivido dentro daquela casa. Mas o programa está curtinho, né? Só para concluir esse momento, cara, isso te faz um cara privilegiado demais, né? O que você tira dessa experiência com o Padre Jonas dentro da casa dele? Nesse tempo todo que você viveu com ele, o que você leva? Você falar assim, ó, isso eu vou levar de experiência desse tempo para o resto da vida. O que você leva? Quem vive pela fé nunca está desamparado. Essa é uma palavra que o Padre Jonas me dizia repetidamente. Vive pela fé. Tudo que a Canção Nova foi porque eu vivi pela fé. O Padre Jonas sempre me disse isso, nesses dias que eu fiquei lá. Vive pela fé. A fé, ela sempre vai te dar esperança. E hoje, eu posso dizer que o Rodrigo viveu um encontro pessoal com Jesus através da dor. Porque, através da dor, eu me fiquei sensível para sentir essas pequenas coisas, que parece uma pequena frase, viver pela fé, mas eu constato que se não fosse a fé, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Eu não aguentaria mesmo. E estar ali com o padre e ver um homem de fé, nos seus 84 anos, vivendo a fé todos os dias eu vendo aquele homem, fazendo o estudo da palavra, dentro da capela, fazendo as orações das horas. Aí eu falo, quando que o Padre Jonas não reza, gente? Quando que o Padre Jonas não reza? É um homem de oração, de fato, né? Então, quanta história, quanta coisa linda a gente poderia conversar ainda aqui, mas existe uma promessa de Deus para a vida do Rodrigo, que ele será muito feliz aqui dentro. E a felicidade desse caboclo aqui passa também pela definição de um estado de vida, e Deus já colocou, não é que Deus colocou uma mulher já na vida desse homem, e essa mulher, né, que eu tenho um carinho gigantesco por essa menina, né, chegou aqui na Canção Nova cheio de dons, cheia de talentos também, ela mandou um videozinho para você também, viu, irmão? Então, roda aí o vídeo dessa moça que está dentro do coração desse rapaz e não paga aluguel. Dá o play aí, vai lá. Oi, meu amor, eu tô aqui para contar um pouquinho da nossa história. Agora, dia 8 de março, nós completaremos, com a graça de Deus, 2 anos desde que se iniciou o nosso caminho de namoro, mas a nossa história ela não começou aí. Em setembro de 2015, quando nós vimos aqui para Cachoeira Paulista, para então fazer o nosso pré-pertença, para ingressarmos aqui na comunidade Canção Nova, nós então nos conhecemos. Ingressamos para a comunidade, né, somos da mesma turma, moramos em Lavrinhas, em Queluz, vivendo nosso pré e nosso discipulado, e ali nós fomos construindo uma bela amizade em Deus, conhecendo um ou outro, né? Então nós fomos trilhando esse caminho tão profundo que eu posso dizer que a base do nosso namoro é que a gente foi muito amigo antes de começarmos a namorar. E aí fomos vivendo esse tempo como nos é proposto pelo carisma, e quando chegou no final do nosso discipulado, em 2017, nós então nos apaixonamos. Então Deus foi nos preparando na amizade para então surgir esse amor tão lindo que nós temos um pelo outro, e desde então nós temos vivido essa linda descoberta, esse lindo aventurar-se neste amor que nós construímos aqui dentro do Carisma Canção Nova. Então quero dizer que eu sou muito grata pela sua vida, que fecunda em tanto a minha, pelo seu ser homem de Deus, que tanto me ajuda a também ser uma mulher de Deus, e dizer que eu quero continuar trilhando esse caminho lindo com você para o resto da vida. E eu te amo muito, espero que a gente possa sempre crescer no nosso namoro e sermos um casal para o Carisma Canção Nova. Eu te amo, um beijo. Ei, gente, que beleza!
Maravilha. A Natânia é uma querida demais, né? Um casal que a gente ama aqui na Canção Nova. A Dani aqui, coitado, ficou suspirando. Oh, meu Deus, meu José. Vai chegar, Dani, calma. A Dani ficou até surpresa ali. Vai chegar o José, né? É anos de São José, Dani, não é possível, né? Vai chegar, se Deus quiser. O Padre Gilberto vai dar uma benção. Ele está pedindo até a benção do Padre Gilberto. Mas, o Rodrigo, que fase linda é essa que a gente vive? Eu tive a honra de viver essa fase também. A gente faz caminho de namoro, minha gente. A gente já está amando a pessoa, mas a gente vai conhecer a pessoa, vai viver junto. Mas 6 meses. Mas não tem nada desse negócio de bicota. Vai dar uns beijinhos aqui pra gente, né, já ir, né, amaciando a carne ali, como os malvados pensam. Não tem nada disso. A gente vai conhecendo a pessoa primeiro, tá certo? Aí depois entra no período do namoro propriamente dito, tudo muito bem acompanhado aqui pela Canção Nova, e a fase de namoro. Rodrigo, a vida continuou, meu irmão, e essa profecia eu tenho certeza que vai se cumprir, já está se cumprindo na sua vida, porque nós nascemos para um carisma. E se nós não nascemos para um carisma que nos leva à felicidade, esse carisma é um carisma falso. Entende? O nosso carisma, que é o carisma da Canção Nova, da qual nós somos chamados, precisa ser um carisma de felicidade. Não estou falando de ausência de problema, porque a gente tem, e você acabou de falar de um momento difícil da vida, mas a gente não perde a alegria. Eu vejo esse cara rindo nos bastidores, tomando café com a gente, falando alto lá no nosso setor de trabalho, porque a vida continua. Aqueles que nós amamos estão lá, e nós temos a esperança, estão lá na vida eterna, esperando a nossa busca de vida eterna. E por isso a vida continua. Meu irmão, maravilhoso demais ter você aqui, né? Eu tenho, você sabe disso, um carinho especial por você, por esse casal maravilhoso. Eu tenho certeza que vai trilhar um caminho lindo aqui dentro da comunidade. Rezo muito por vocês dois, né? E no final do programa PHN a gente está rezando por tantas pessoas, né? Em tantos outros programas, e nesse programa não vai ser diferente. Quero chamar você também para a gente continuar rezando com a música que você trouxe para nós. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma, e nós vamos rezar para que muitos que talvez estão passando por momentos difíceis como você passou, também descubram que se entregar a Deus é luta, mas vale a pena no final, não é mesmo? E Peter, só para a gente já entrar nesse momento de oração, uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração nesse tempo. Deus me convenceu, para falar a verdade, que a dor, ela é um lugar de encontro. Eu quero te mostrar essa música ainda. Vou te mostrar ela. Ó, tem música, é compositor ainda, hein? Beleza. Vamos ficar de pé? Chega mais aí, padre. Vamos cantar juntos e vamos pedir, porque o Senhor pode estar chamando você, querido. Talvez não para estar na Canção Nova, ou talvez sim, mas o fato é que Ele, primeiro, o Senhor chama você para estar com Ele, caminhando com Ele, vivendo com Ele, entregando suas dores, suas alegrias, seus projetos, caminhar com o Senhor. O Senhor chama você no dia de hoje, no momento que se chama agora. O Senhor chama você a estar com Ele. Vamos cantar junto? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir e não voltar atrás. Com você, Rodrigo, vai lá. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Estendendo as nossas mãos agora, nós rezamos por tantos que passam por momentos difíceis. Talvez você perdeu um ente querido agora durante essa pandemia.
e quanta tristeza, quanta dor. Sim, o Senhor tem um momento novo para você, querido, mesmo depois de toda essa dificuldade, de toda essa saudade que a sua família passou e passa. O Senhor tem uma continuidade, porque nós continuamos a vida, porque nós nos preparamos para a vida eterna. Por isso, Senhor, transforma o nosso luto em luta. Eu vou repetir isso. Transforma, Senhor, na noite de hoje, o nosso luto em luta. Não é esquecer o que passou, mas é transformar em luta, para a gente buscar a santidade, buscar a vida eterna. E querido, acredita nisso, um dia a gente se reencontra. Essa é a nossa esperança. O nosso Senhor venceu a morte. Transforma, Senhor, o nosso luto em luta, o nosso luto em luta. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Eu quero pedir, ó Espírito Santo, vai sobre cada um que agora está passando cada dificuldade, momentos de dor, chorando por um ente querido que faleceu. Vem, ó Espírito Santo, ó Consolador, e consola cada um que nos acompanha nesse momento que está sofrendo. Ao mesmo tempo, ó Santo Espírito, eu te peço, coloca no coração de cada uma dessas pessoas o desejo da eternidade, o desejo do céu, das coisas do alto, lá onde não haverá mais lágrima, nem grito, nem dor, nem choro, porque toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, porque o Senhor será tudo em nós e a felicidade será completa. Vem, Espírito Santo, vai em cada um dos corações, vai, Urialabaia. Todos os corações doloridos, Jesus, doloridos por conta de não conseguir passar pelas etapas do luto, como o Padre Gilberto trouxe para nós. Dai a graça, Jesus, conduza pela tua mão e ampara todas as pessoas que estão presas a esse luto e não conseguem retomar a sua vida. Dá um novo sentido, ressignifica, Jesus, traga ao lugar da dor a compreensão, o entendimento da vida eterna, e traga, Espírito Santo, o consolo a todas as almas que hoje se encontram atoladas. Essa é a palavra que vem no meu coração, atoladas na dor do luto, na dor da perda. Dá-nos a tua graça, Espírito Santo, nos abençoa, Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero te pedir a coisa mais louca do mundo. É a proposta mais louca que você já ouviu na sua vida. Coloca a mão no seu coração. E eu quero pedir, convidar você a louvar ao Senhor. A louvar ao Senhor. Inclusive por essa perda. Você perdeu alguém que você ama. Eu quero convidar você a passar para a fase do louvor. Senhor, eu te louvo. Te louvo, Senhor, porque o Senhor deu, o Senhor colheu. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem planos que a mente limitada do homem não entende. Senhor, eu quero te louvar por esse momento de perda que eu passei. Eu estou te convidando a fazer essa oração porque eu também perdi o meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Eu sei do que eu estou falando. Tenho certeza também que você sofreu, chorou, assim como eu. Por isso eu estou te convidando, como nós aqui. Louve ao Senhor agora. Senhor, eu te louvo por esse momento, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, mas eu te louvo. Te louvo. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem planos que nós não conhecemos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Quero pedir a bênção do Padre para muitos recomeços que estão se iniciando nessa noite. Muitos e muitos recomeços. Sua bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigado. Rodrigo, sem palavras, irmão. Muito obrigado, viu? Estamos juntos mesmo, de verdade, unidos. Obrigado, banda. Vocês são maravilhosos. Valeu mais uma vez. Obrigado, equipe. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe você, tá bom? Vamos juntos. O Senhor nos chama. Mais uma vez. Vamos lá. Chamarei. Chamarei, Senhor. Chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Chamarei, chamarei, Senhor. Chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.